Bom dia, sejam bem-vindos a mais esta nossa conversa sobre coaching para empresas. E hoje o tema que eu quero conversar com vocês, que eu quero trocar uma ideia aqui com vocês, fazer uma reflexão você é um coach funcionário ou você é um coach empresário? E agora talvez você diga, como assim, Liana? Coach funcionário. Aqui eu estou falando de uma questão de mindset. Qual é o seu mindset? O seu mindset é de funcionário ou o seu mindset é de empresário? Porque se você realmente deseja trabalhar com empresas, você precisa ter um modelo mental de empresário. Sabe por quê? Se você não tiver um modelo mental, mindset de empresário, você não vai conseguir conversar com os empresários. E a maioria dos coaches, tem na sua missão ajudar muitas empresas. E muitos coaches têm uma questão assim, as empresas, só querem lucrar, as empresas só querem faturar. Isto não é mindset de coach. Isto é mindset de funcionário, de colaborador. Porque vamos lá, se as empresas não faturarem, o que vai acontecer com o seu quadro de colaboradores? Elas vão ter recursos financeiros para investir, para pagar melhores salários, ter melhores benefícios? Não. Então, faturamento é indispensável para a melhoria da qualidade dos seus colaboradores, do seu quadro de colaboradores. E por que eu quis trabalhar esse tema hoje com vocês? Quero contar para vocês uma situação, que ocorreu comigo há um tempo atrás, já faz um bom tempo, mas que me marcou porque eu fiz uma pergunta, para uma psicóloga e isso fez a diferença na carreira dela. Ela era uma psicóloga organizacional, trabalhava dentro de empresas, e nós podemos associar isso conosco, quando nós estamos ajudando empresas. E ela tinha uma queixa e eu fui fazer um trabalho nesta empresa de desenvolvimento de líderes. E ela tinha uma queixa, essa psicóloga, muito forte. Ela me dizia assim, Liana, aqui dentro a direção não me escuta. Muitas dessas coisas, que eu quero fazer, eu não consigo fazer aqui dentro. A empresa, a diretoria, ela não me escuta, Eu não consigo implantar, o que eu desejo, o que eu acho que é importante. E eu fiquei um tempo dentro dessa empresa, desenvolvendo os colaboradores. E claro, nós quando estamos dentro das empresas, nós precisamos ter uma parceria muito forte com o RH. Porque o RH, ele precisa estar engajado neste desenvolvimento. E eu fui podendo conhecer esta psicóloga. E sempre nas nossas conversas, quando nós íamos conversar sobre o processo, quando eu ia fazer as reuniões de acompanhamento com ela, a postura dela sempre era de queixa. De queixa porque a empresa não faz isso, porque a empresa não faz aquilo, porque a empresa não faz o outro, Até que um dia eu disse para ela, olha, se você de verdade quer ajudar esta empresa a ser melhor e ser melhor também para os seus colaboradores, você precisa decidir de que lado você está. De que lado da cadeira você quer estar. E isto vai definir o seu nível de influência. O que eu quis dizer para ela com isto, Ela estava sentada sempre na cadeira de colaboradora. Enquanto ela estivesse sentada na cadeira de colaboradora, a visão dela era de colaborador. E isto não impactava a empresa, porque a empresa tinha 1.000 e tantos colaboradores falando exatamente o que ela falava. Porque ela estava se colocando no papel de uma colaboradora, em vez de se colocar numa posição estratégica para realmente poder influenciar a direção daquela empresa. O que isso tem a ver com a gente, conosco, com a gente que é coach e quer trabalhar com as empresas? Quando você quer trabalhar com empresas,
Você precisa entender como funciona uma empresa. Funciona uma empresa, que eu quero dizer, no seguinte sentido. Você precisa entender que empresa nenhuma se mantém sem resultado, certo? Nenhuma empresa se mantém no mercado se ela não faturar, se ela não tiver retorno financeiro, certo? E, para isto, aí sim, ela precisa ter um grupo de colaboradores engajados. Mas não é com o discurso de que, porque os colaboradores isso, porque os colaboradores aquilo. Não é por aí que você ajuda a empresa a gerar melhorias para o seu quadro. Como que a gente ajuda as empresas a fazerem as melhorias? Porque a gente sabe que, né, nada vai ser diferente da qualidade que se tem interna. Então, se nós temos uma empresa que não cuida dos seus colaboradores, se nós temos uma empresa que desrespeita seus colaboradores, consequentemente, isso vai chegar para o cliente final, seja no produto, seja no serviço. Só que não é isto, não é o discurso de você tem que cuidar dos seus colaboradores, isso é importante, não é isso que convence a empresa. Eu falo muito da linguagem, nós temos que saber falar a linguagem das empresas, né? E muitos coaches me dizem assim, o que tu quer dizer com isso? Como assim falar a linguagem das empresas? Falar a linguagem das empresas é falar a linguagem de resultados. É dizer para ela que ela não vai aumentar o faturamento dela. Ela não vai aumentar a receita dela. Ela não vai ter melhores resultados se ela não tiver um grupo de colaboradores engajados. E para ter um grupo de colaboradores engajados, ela precisa fazer A, B, C, D, E. Percebem a diferença? O que eu estou dizendo é exatamente a mesma coisa, mas o enfoque é diferente. As empresas, elas funcionam, elas se mobilizam, pelo resultado. Eu sempre brinco e digo o seguinte, quando você for conversar com uma empresa, tenha sempre em mente que a empresa sempre vai estar com uma pergunta dentro dela. Ela pode até não te fazer essa pergunta, mas essa pergunta vai estar sempre dentro dela, que é: o que eu ganho com isto? E você, como coach, precisa saber responder o que é que a empresa ganha com isto. E a pergunta inicial, né? Você quer ser um coach funcionário ou um coach empresário? Tem a ver exatamente com tudo isso. Você não consegue ajudar as empresas se você não tiver uma visão de empresário, né? Tem um aspecto que me chama muito a atenção e eu quero compartilhar aqui com vocês, porque isso para mim fala de mindset. Isso realmente para mim fala de mindset, e quando eu escuto isso eu fico pensando, nossa, esse coach ainda não tem uma visão empresarial. Este coach ainda não tem um negócio. E essa é uma pergunta para você. Você tem um negócio de coach ou você tem uma metodologia? Você tem um trabalho? O que você tem? Você tem uma metodologia, um trabalho, ou você tem um negócio? Eu garanto para você que se você, a hora que você tiver de verdade um negócio, a sua conexão com as empresas e com os líderes muda completamente. Mas, Liana, sou só eu. Não interessa, não tem a ver com o número de colaboradores. Liana, eu não tenho nem espaço físico. Ter uma empresa não tem nada a ver com isso. Ter um negócio é o que está dentro da sua cabeça, é qual é a sua visão. Você tem visão de empresário? Você consegue entender as dores dos empresários, das empresas e dos líderes? Você só vai conseguir entender isso quando você fizer o seu exercício. Muitos coaches me dizem assim, mas Liana, eu nunca trabalhei dentro de empresa, ou eu nunca fui líder, eu nunca fui empresário. Como assim? Você não tem um negócio hoje? Você não tem um negócio de coaching? Ou você tem uma metodologia, um trabalho? Então, a minha primeira orientação é, se você quer realmente atuar no mundo corporativo,
Você precisa entender, assumir e olhar, né, para o coaching como um negócio seu. E um negócio que precisa faturar. Não existe negócio sem faturamento, ok? Então, essa história de que, né? Eu tenho um negócio, mas eu não gero faturamento. Não, então você não tem um negócio. Porque um negócio precisa faturar. Mas o que eu ia dizer antes, né? Que é essa questão do mindset, né? Como é que você se posiciona? Porque se você vê... Se você tem o seu negócio de coaching, você consegue conversar com outro empresário. Porque você também é um empresário. Um empresário da área de desenvolvimento. Aonde você tem uma empresa, aonde o serviço que você vende é o desenvolvimento. Isso é ter um negócio. Mas você de verdade precisa ter o seu mindset de empresário, né? E uma coisa que me chama muito a atenção, né? E isso é muito recorrente. E aqui eu vou explicar os dois lados da moeda, certo? Uma grande preocupação que muitos coaches têm quando eu estou lançando, enfim, né, os nossos programas e tal. Tem muitos coaches que a primeira pergunta que eles me fazem é assim: vai ter certificado? Eu faço as semanas gratuitas, né, do coaching para empresas. E muitos coaches me perguntam o seguinte, na semana: Liana, vai ter certificado? Quando um coach me faz isso como primeira pergunta, eu não estou querendo dizer aqui que certificado não é importante, certo? Mas eu quero dizer para vocês que, desde o momento que eu saí de dentro de empresas, que eu deixei de ser CLT, que eu deixei de ser funcionária, que eu deixei de ser contratada, nunca mais eu apresentei certificado para empresa nenhuma. Se você... E entenda aqui, por favor, entenda. Eu não estou dizendo que você não tem que ter o certificado, você tem que ter. O que eu estou dizendo é onde está o seu olhar. O seu olhar não está... Isso vai me ajudar, eu vou ter resultados, eu vou ter mais serviço. O olhar de muitos coaches está: isso vai me dar certificado? Vamos lá. Você usa certificado para quê? Porque se você está colocando no seu material as suas certificações, você está pedindo emprego. Você não está oferecendo um serviço de uma empresa para outra empresa. Esses dias foi muito interessante. Eu estava numa mentoria de um grupo, né, de um dos nossos grupos de formação, e especificamente neste grupo tinha lá um empresário, né, que estava fazendo, porque ele quer também fazer a formação dele em coaching, enfim, né, e ele participa desta minha formação. E nós estávamos numa mentoria e eu não sei por que cargas d'água nós entramos nesse assunto. E eu falei exatamente isso. E ele pediu a palavra, né? E ele disse: olha, eu quero dar o meu depoimento agora como empresário. Nunca eu pedi para qualquer profissional que vinha me ajudar na empresa certificados. Eu só peço isso para quem quer ser meu funcionário. Vocês percebem, é uma coisa super simples, mas que fala do nosso mindset. O que você tem que apresentar para as empresas não são as suas certificações. Ter certificações é fundamental. Por quê? Porque isso te dá embasamento teórico, isso te dá metodologia. Mas o que as empresas querem saber é qual é o resultado que você dá para elas, né? E eu trouxe esse exemplo porque, para mim, este exemplo, né, representa muito bem o mindset de quem ainda não assumiu o coaching como negócio. E sim, ainda tem o coaching, né, como apenas uma metodologia. E que deseja entrar nas empresas num papel que não é o que as empresas esperam. Eu sempre digo, as empresas já têm um monte de colaborador. O que as empresas necessitam são de profissionais que podem ajudá-las no seu negócio. Não estou dizendo aqui que você tem que entender do negócio da empresa. O
que eu estou dizendo aqui é que ela quer profissionais que pensem estrategicamente. Ela deseja, ela necessita de profissionais que pensem como empresário, com o grande diferencial de que a gente sabe também os meios. Porque muitas vezes os empresários realmente, né, estão focados e é a sua expertise só lá no final, no resultado. Mas nós precisamos mostrar para ele que sim, né, ele vai ter esse resultado, mas que para ter esse resultado é só assim que você ajuda as pessoas. Se você realmente deseja, né, se você realmente deseja ajudar o grupo de colaboradores, se você realmente deseja ajudar as empresas a serem lugares melhores de se conviver, né, de se viver e conviver, você precisa ser um empresário. Porque se você não for um empresário, você não consegue reconhecer as dores e você não consegue conversar e conectar com os empresários. Então, hoje era exatamente isso que eu queria conversar aqui com vocês. E eu vou estar aprofundando este assunto lá no meu canal do Telegram hoje. Depois eu vou estar gravando um áudio lá, onde eu vou aprofundar este assunto, né? Qual é a postura de um coach que realmente tem o coaching como um negócio? E quais as diferenças que isso fazem no seu dia a dia na conexão com a sua empresa? Deixa eu dar um outro exemplo, né? Essa semana nós lançamos, né, o combo de atendimento ao cliente, o atendimento 5 estrelas, porque é uma das grandes demandas das empresas, principalmente das pequenas empresas, médias empresas, empresas de serviços, né, que tem no atendimento o seu grande serviço, né? E tem uma questão que é fundamental. A qualidade dos serviços oferecidos pela empresa, ela nunca vai ultrapassar a qualidade interna que esta empresa tem, certo? Só que não é falando isto para a empresa num primeiro momento que você vai conectar e entrar nessa empresa e ajudar esta empresa. Porque geralmente as empresas elas estão vendo sintomas. O que eu quero dizer com isso, né? Ela vai te dizer o seguinte: o meu pessoal não sabe atender, né? Quando a gente pergunta para as empresas assim, você está satisfeito com o nível de atendimento da sua empresa? A grande maioria diz não. Quando a gente pergunta, você acha que o atendimento é um diferencial para a sua empresa? A maioria diz que sim. E quando a gente pergunta, e você acha que o seu grupo está capacitado, preparado para realmente gerar um atendimento diferenciado? A grande maioria diz que não. E essa é a grande queixa da empresa, né? O meu pessoal de linha de frente não atende bem, nós não fidelizamos clientes, nós não conseguimos, né, ter a recorrência nas compras. Esta é a porta de entrada na empresa. É bem provável, quando você começar a trabalhar com este grupo de colaboradores, você vai ver se essa empresa tem um problema de atendimento. Não tenha dúvida, ela tem um problema interno. O problema de atendimento ele começa muito antes, né? Só que, se você chegar com este discurso para a empresa muitas vezes já está tendo dificuldade de faturamento, certo? Ela está insatisfeita com o seu grupo. Se você chegar falando isto, é bem provável que ela nem feche com você e você não consiga ajudá-la. Mas se você começar a trabalhar com o grupo, eu tenho certeza que você vai se dar conta que tem um problema de cultura que precisa ser trabalhado. Isso não é só na área de atendimento, isso é na área de liderança também. Sempre o que nos chega é um sintoma de uma cultura. Só que, né, e isso que eu digo que é entender e você ser um empresário, você tem que ter visão estratégica.
Você tem que saber por onde você entra. Se a demanda da empresa neste momento, a queixa dela, o que ela consegue reconhecer é que a equipe dela está com problema, é pela equipe que você vai entrar. Só que quando você estiver trabalhando com a equipe, você vai ver claramente as dificuldades da empresa. Aí é a hora, nas reuniões de acompanhamento, você mostrar isso para a empresa. Porque, por exemplo, vou pegar o exemplo que eu estava falando do atendimento, né? Uma empresa jamais vai ter um atendimento 5 estrelas para o cliente final se internamente ela não tem um atendimento 5 estrelas com seus colaboradores. Se internamente ela não vai, muitas vezes as empresas dizem assim, né? Ah, mas eles não respeitam, eles não atendem bem, eles não são gentis. É bem provável que isso faça parte da empresa, da cultura da empresa. E tem uma máxima que diz, ninguém dá o que não tem. Se eu não sou respeitado, se eu não sou valorizado, eu não vou fazer isso com o meu cliente. Bom, e é exatamente aí que nós entramos, aí sim podendo mostrar para a empresa e trabalhar com a empresa. Isso é visão estratégica, isso é visão de negócio. Se eu tenho a visão de funcionário e não de empresário, eu vou chegar dizendo direto para a empresa, olha, mas e como é que tá? Quais são as políticas que você tem? Olha com as políticas que você tem com seus colaboradores. Dessa forma, você nunca vai ter um atendimento 5 estrelas. Isso é um erro estratégico. A empresa não vai te escutar. Você nem tem vínculo, nem tem conexão. Você ainda nem conhece essa empresa, né? Este empresário ainda não confia em você o suficiente para que ele possa escutar este tipo de coisa e refletir sobre. Se você é um empresário, você sabe disso. Você sabe que o caminho de entrada não é pelo apontamento e pela queixa também. O caminho de entrada é pelo resultado. E aí sim, para ter este resultado, você depois vai mostrar para a empresa que ok, então agora vamos cuidar do nosso pessoal interno. Por que um trabalho de atendimento ao cliente não se sustenta quando você trabalha apenas com o pessoal de linha de frente? Por que um trabalho de liderança não se sustenta quando você trabalha apenas com um nível de liderança? Porque liderança e atendimento fazem parte de uma cultura da empresa. Ou a gente tem isso como cultura ou a gente não tem. O que aparece, a demanda que geralmente o empresário te traz é sintoma. Mas é pelo sintoma que você entra. E depois você vai ajudar ele sim a trabalhar o todo. Mas você percebe que isto é visão estratégica? E para ter visão estratégica, você precisa ter a visão de empresário. Do empresário que enxerga o todo, que olha pro resultado. Eu sempre brinco e digo o seguinte, as empresas, elas não contratam processos de desenvolvimento porque elas são boazinhas. Elas contratam processos de desenvolvimento porque elas sabem que se não fizer isso, ela não vai ter resultado. Então não adianta você ficar sentado, né, na mesa do lado do colaborador, dizendo o quanto a empresa é injusta. O que você precisa fazer é mostrar para ela o quanto ela está perdendo com isso. Porque aí sim, ela vai rever as suas práticas. E aqui tem uma outra questão importante, né? Se você quer trabalhar com empresas, muitos coaches, por experiências ou às vezes até por desconhecimento, né, tem uma visão de que as empresas, né, que líderes e empresas às vezes são sacanas. Na minha experiência eu digo o seguinte, 99% das empresas e dos líderes não fazem coisas erradas por sacanagem, fazem por desconhecimento. Tem 1% que é sacana sim, que vai se ferrar no mercado mais cedo ou mais tarde. A grande maioria não.
né? A grande maioria das empresas e dos líderes e os próprios profissionais, quando erram, não é por sacanagem, é porque não sabem ou porque acham que aquele é o melhor jeito. E esta é, né, a nossa grande oportunidade de ajuda, porque nós entendemos do comportamento humano. Nós podemos ajudar esses líderes, esses colaboradores, estas empresas a realmente serem lugares melhores de se viver e conviver. E também conseguirem entregar serviços, atendimentos de qualidade, porque nós, como consumidores, também merecemos ser bem atendidos, né? Merecemos ter uma cultura de atendimento diferenciada. E quando eu falo de cultura de atendimento diferenciada, de entrega, né, de recebermos realmente o que nós merecemos, eu estou falando de toda uma cultura de liderança, de atendimento, uma cultura de empresa. Isto é ser um coach empresário. É poder não ficar preso no sintoma, e sim poder entender o todo. E sim saber falar a linguagem das empresas, ok? Vamos combinar o seguinte, eu vou aprofundar esse assunto hoje lá no meu canal do Telegram. Quem quiser escutar mais sobre isto, né? Vai lá, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, porque eu sempre estou disponibilizando lá novos conteúdos, reflexões, né? Sobre essas nossas questões do dia a dia. E aqui eu queria deixar para você esta reflexão, né? Em que lado da mesa você está sentado? E se você de verdade quer ajudar as empresas a serem lugares melhores de se viver e conviver, se você de verdade quer ajudar aquele grupo de colaboradores, né, a terem uma qualidade de vida melhor, de trabalho melhor, o lado que você tem que estar sentado é o do empresário. Porque senão você não o influencia. E se você não conseguir ter esta conversa com o empresário, você não ajuda os colaboradores desta empresa. Ok? Um grande abraço, nos encontramos lá no Telegram. Tchau!